Seja bem-vinda, Andréia. Bom, então vamos... Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Então vamos começar. Vocês querem a página já ou vamos fazer a nossa oração primeiro? Vamos fazer a oração primeiro, depois eu já passo a página para vocês. Então vamos fechar nossos olhos para nos conectarmos com toda essa egrégora aqui presente. Respirando fundo algumas vezes, para a gente silenciar bem nossos pensamentos. Vamos para a nossa oração. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde e minha proteção. A perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele sua verdadeira identidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu sinta sua presença dentro de mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando eu falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a consciência amorosa universal que fez este mundo e o tornou visível. E que, quando eu te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz para a sua consciência divina. E que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e chegará cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu entrego minha vida e o meu ser aos seus cuidados. Vamos respirando fundo e abrindo nossos olhos, cada um no seu tempo. Para a gente iniciar o estudo de hoje. Para quem está com o PDF, a gente vai começar na 166, lá no último parágrafo, foi exatamente onde a gente parou a semana passada. Vamos até a 170. E para quem está no livro, começa na 257, vai até a 264. Para quem está com o livro, é no parágrafo para que você entenda plenamente aquilo que estou dizendo. Todos localizaram certinho? Sim. Ok. Hoje a leitura é muito profunda, muito bacana. Cristo, lá não na semana passada, na retrasada, ele falou o que eu queria dizer quando eu falava em vida mais abundante, né? Foi uma pergunta que ele deixou pra gente. E aí ele começa descrevendo como a gente extrai as nossas vibrações, né? Como que são formadas as vibrações. Então primeiro ele entrou naquela parte bem humana, né? Entrando na questão do ato sexual, na questão da formação da criança, o quanto isso impacta as nossas frequências. E agora a gente vai começar a falar das frequências mais espirituais, que é o momento em que começa a transcendência, né? Que é o momento quando a gente começa a busca e a alma começa a querer florescer, né? E começar a dominar as nossas frequências. E ele vai mostrar como que isso ocorre e o momento que a gente começa a perceber isso, né?
Cristian, desculpa, qual a página mesmo do PDF, No por favor? PDF, peraí. É na 157. Não, desculpa, 166, no último parágrafo. Tá, gratidão. Vamos começar então? Então vamos lá. Eu vou ler, só reler o último parágrafo que a gente leu a semana passada, que é exatamente quando ele encerra a parte do ato sexual, né? Talvez agora você compreenda por que a tendência sexual atual está causando as mais terríveis condições no mundo inteiro. Para que você entenda plenamente aquilo que estou dizendo, quero que você se esforce para visualizar e compreender que a natureza da divina consciência do equilíbrio universal é um poder sem limites, pois o equilíbrio e a harmonia surge do controle mútuo entre os impulsos universais de masculino e feminino, inteligência e amor, a vontade de experimentar e a vontade de permanecer em aceitação, o anseio de estar ativo e o de refrear-se e manter o status quo com a finalidade de formar vínculos e estabilidade. Esses primitivos impulsos do ser, como expliquei na carta 4, são a realidade que dá vida, forma, estrutura e existência a todas as coisas visíveis. Essa dimensão é um estado de beleza, alegria, harmonia, êxtase sublime, reverência, inteligência e amor. Isso é tudo que a Terra pode demonstrar, mas em uma escala muito além de sua mais distante concepção. Tente abrir sua consciência para o significado dos parágrafos anteriores. O fato de compreender e internalizar o significado mudará toda a perspectiva de suas origens divinas e da existência em si mesma. Nos parágrafos acima, descrevi para você a natureza e a essência da vida, que entra em ação no espermatozoide e no óvulo quando eles se unem para dar forma a uma criança. Essa é a sua verdade, sua realidade, sua alma, psique, o estado mais profundo de seu ser. Instintivamente você é consciente disso. O bebê é a encarnação da alegria. A alegria que ele expressa enquanto desenvolve a consciência de suas relações e seu ambiente surge do profundo manancial da vida divina, que o formou célula por célula, segundo as instruções genéticas até a sua forma atual. Qual é a diferença entre a alma e a psique? Explicarei agora a verdadeira diferença, ainda que os psicólogos terrenos possam contestar. A alma é a chama divina, uma metáfora usada para descrever a essência da vida divina que é absorvida pelo ser individual no momento da concepção. A força vital adquire uma forma pessoal e libera a energia da força elétrica da atividade e os impulsos magnéticos de ligação e rejeição para empreender o trabalho complexo de construção do corpo. Portanto, você tem no núcleo do seu ser sua alma, a realidade divina. E essa é a inteligência divina, o amor divino, que é o poderoso impulso divino para criar, crescer, alimentar, nutrir, sanar, proteger, satisfazer toda a necessidade em um sistema de perfeita lei e ordem. Essa é a realidade que é a sua alma. Portanto, quando você tiver superado os impulsos do ego e convidado a alma a manter o domínio de seus pensamentos e sentimentos, você será instigado a expressar todos os impulsos divinos acima descritos. Você será tomado por um desejo de promover unicamente o bem supremo de todos os seres vivos e do universo em si. Você terá se tornado um verdadeiro mensageiro da consciência divina, expressando todas as suas qualidades do ser. Até o momento da reunificação da alma com a consciência divina, a psique ocupa os recantos mais profundos de sua consciência humana e extrai sua consciência de sua alma. Esse é o instinto oculto que você sabe distinguir o certo do errado. O ego também é formado no momento da concepção. Enquanto a criança se desenvolve, o ego começa a se fazer sentir. Ele é a base de sua personalidade humana que dá a você a individualidade. É a energia de sua consciência humana. É o que o torna único e diferente de todos os demais. Com a finalidade de conservar a sua individualidade, o ego deve protegê-lo dos ataques exteriores de qualquer tipo e dar a você o que necessite para prosperar, florescer,
crescer e ser feliz. Isso é divinamente ordenado e não deve ser tratado com desprezo. O ego constitui um núcleo de primeira importância e muito necessário de consciência de criação, desenvolvimento e crescimento. O ego é governado exclusivamente pela corrente elétrica da consciência de atividade, o impulso de movimento contínuo aparente em todos os seres vivos, inclusive nas plantas, que giram e desdobram as suas folhas para captar o sol da melhor maneira possível. Esse é um movimento concebido no campo elétrico de atividade contínua e no campo emocional de ligação, desejo, na consciência da planta, que permite que ela cresça e desfrute do calor do sol. O ego em todo ser vivo é unicamente o assento da consciência terrena. Ele de maneira nenhuma se assemelha à realidade divina que constitui a alma. O impulso egóico pertence unicamente à dimensão terrena e está voltado exclusivamente para conseguir o que quer para fazer a entidade individual feliz, protegê-la dos ataques e assegurar a sua sobrevivência. Ele pisoteará outras entidades ou espécies para alcançar os seus propósitos. Essa força egóica está ativa em todos os seres vivos, desde a minúscula ameba até o rei mais poderoso. O impulso do ego poderia ser chamado de protetor e ditador do universo vivo. É nesse ponto que a maioria das pessoas do mundo, na atualidade, se confunde ao contemplar a possibilidade da existência de um Deus. Elas analisam as atividades de diversas espécies impulsionadas por consciências egóicas, uma alimentando-se da outra para sua subsistência, e decidem que essa selvageria deve ser trabalho do Criador. Como então o Criador pode ser um Deus de amor? Esse é um dos mal-entendidos e crenças que eu gostaria de desfazer. É meu propósito que todo mundo compreenda que o universo tem, em seu núcleo de base e fundamento de todas as coisas, a força vital divina, que inspira e respira através de toda a criação. Ela é o equilíbrio oculto, porém poderoso, do qual todas as coisas extraíram o seu ser, forma e estrutura. Ela é o espaço dos cientistas, no qual é conduzido o movimento e a ligação das partículas elétricas. Ela é tanto o impenetrável e sempre desconhecido terreno da existência, como também a fonte oculta de toda a substância que há em todas as coisas do universo. O ego é a ferramenta da criatividade divina para produzir a individualidade a partir da unidade de seu próprio ser. O que estou dizendo será muito discutido pelos seus cientistas. Estou me referindo às almas daqueles seres terrenos cujo intelecto está suficientemente evoluído para debater e decidir sobre uma linha de conduta, e mesmo com uma compreensão parcial, responder intuitiva e inteligentemente ao que está acontecendo no ambiente. Essas entidades mais avançadas de todas as espécies são os gênios de sua raça. Não julgue o desenvolvimento interior de qualquer espécie humana ou outra pelo seu corpo físico exterior. Todas as coisas vivas são individualizadas a partir da mesma vida divina. E essa primeira parte a gente vai encerrar aqui. É bem profundo, é até um pouco confuso, mas acho que dá, com os conhecimentos que a gente está tendo nas cartas anteriores, para a gente compreender o que ele está querendo começar a mostrar para a gente aqui. Mas vamos lá, porque vai continuar ainda na leitura de hoje, mas vamos terminar aqui agora para a gente poder clarificar essa primeira parte aqui. Fiquem à vontade aí para poder falar. Quem gostaria de começar com o seu entendimento, com as suas perguntas, fiquem à vontade. Estou sentindo que o Álvaro quer... O Álvaro, não sei porque que eu toda vez falo Álvaro, quando eu quero falar Lauro. Vamos lá, Lauro, que você está com alguma... Estou vendo que está com alguma
pergunta ou alguma coisa que queria falar aí na ponta da língua. Eu li durante a semana 2 vezes esse trecho e eu não entendi bem aí no primeiro parágrafo a vontade de experimentar e a vontade de permanecer em aceitação. Seria a vontade de experimentar seria a inteligência, é isto? Na carta... E a vontade de permanecer em aceitação seria o amor? Como é isto? Perfeito. Você fez a tua interpretação está certinha. Isso aí ele fala bastante na carta 5, né? Sim. Aqui para ele começar a explicar essa parte que é quando a alma começa a querer ressurgir, né? Ele volta ali em quem nós somos, né? Em essência, que é essa união do masculino e feminino, onde o masculino representa a inteligência e o feminino representa o amor, né? O impulso masculino e o impulso feminino. Sim, isso entendi. E o impulso do masculino, né? O impulso é o impulso do movimento, né? A vontade de experimentar, isso? Isso, é o impulso do movimento. E o impulso do feminino é o que une as partes, né? É aquele impulso de reunir todas as partes e ele permanece em aceitação, permanece em amor. Então, ao mesmo tempo, ele tem a vontade de experimentar e a vontade dele de se expressar, né? De expressar esse amor. Então, a vontade de permanecer em aceitação seria expressar esse amor, né? Então, ele quer se movimentar e quer experimentar. Então, essa é a essência da criação de Deus. Quando veio a origem da criação, né? Era exatamente essa vontade de Deus de experimentar tudo, mantendo a sua essência original. Tá? Então ele volta naquele vínculo original de onde veio toda a criação. E isso está dentro de cada um de nós, que é exatamente o estado da natureza divina. Você está lendo a carta 1 agora, você leu, ou está lendo ou leu recentemente a carta 1 também, né? Mas e qual que é a natureza da expressão, né? A natureza é quando ele fala, essa dimensão é um estado de beleza, alegria, harmonia, êxtase sublime, reverência, inteligência e amor. Isso é tudo que a Terra pode demonstrar, mas em uma escala muito além de sua mais distante concepção. Então, isso é a essência da criação, é a essência do Criador que está dentro de nós e é impregnada por aquela injeção divina no momento da concepção, que é quando a alma entra exatamente vem a fecundação, né? Que vem o impulso masculino e feminino do pai e da mãe. Então vem ali todas as informações terrenas que vão gerar aquele feto e ao mesmo tempo vem a injeção da consciência divina, que é a essência de quem nós somos, que fica ali guardado no nosso núcleo base. Então isso é o nosso mais profundo, é a nossa natureza divina, é exatamente isso, que é quando ele fala aqui, quando ele descreve a nossa alma. Sua alma, a realidade divina, e essa é a inteligência divina, o amor divino, que é o poderoso impulso divino para criar, crescer, alimentar, nutrir, sanar, proteger, satisfazer toda a necessidade em um sistema de perfeita lei e ordem. Essa é a realidade que é a sua alma. Então esse é quem nós somos, que está ali no núcleo do nosso ser. E ele que dá um impulso para o ego, aí que vem os impulsos que começam a fazer toda a nossa consciência terrena, mas que tem essa natureza divina lá dentro dela para ser expressada. E aí começa toda a formação do feto, a formação do nosso corpo, com as características do nosso pai humano e mãe humana, vamos chamar assim, né? E começa a formar todas as características do feto e da consciência, né? E aí é onde começa a vir a formação do ego, e por trás dele toda a alma direcionando tudo isso. Então existe uma diretriz divina que está ali na nossa essência, que é para ser expressada com aquela dimensão terrena que nós somos gerados. Então esse é o início de tudo. E aí
volta aquilo que ele comenta lá na carta 6, né, mais profundamente. O erro está quando a gente se identifica com o ego, cuja função única é nos proteger, é fazer aqui experienciar, né? É ele quem coloca tudo aqui em movimento. Então, quando ele coloca tudo aqui em movimento e a gente se identifica com as crenças terrenas, que são as crenças que vêm embutido ali no óvulo e no espermatozoide do nosso pai e da nossa mãe terrena, e as crenças que são formadas nos primeiros 7 anos de idade, que a criança começa a olhar, a sentir, a ouvir e tudo mais, vai formando a cápsula do nosso ego, que vão moldando a nossa alma, e aí é onde vai manifestando a nossa individualidade. Então, quanto mais denso é o feto, quanto mais denso são as energias do ato sexual que vem do pai e da mãe, e quanto mais densos são as crenças que a gente começa a observar no mundo, a partir do momento que a gente nasce, né? Desde o momento do feto, mas a partir do momento que a gente nasce, mais isso vai encapsulando e guardando a nossa alma, que vai ficar ali guardado. Então ali vem aquela história o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Quanto mais carne é o nosso nascimento, mais vai obscurecendo a nossa alma e a nossa vida fica totalmente influenciada por crenças e por influências terrenas. Quanto mais leve é a fecundação, né, o que nasce do espírito é espírito, mais vai abrir espaço para essa alma se manifestar o mais cedo possível. Deu para compreender um pouquinho essa densificação? Mas você falou perfeito. Quando você falou ali a descrição, é a descrição da essência divina, que é a descrição da essência mais pura da nossa alma. Se você pega na natureza, por exemplo, que ele cita aqui o exemplo da planta, a planta como a planta não tem o ego, né? Ela não tem essa parte terrena de crenças, ela desde o momento do nascimento ela começa a manifestar a sua essência divina, que é o quê? Virar para o sol, absorver as energias e manifestar tudo aquilo que ela veio manifestar no universo. Assim como os animais também. Como os animais não têm essa cápsula terrena, eles manifestam exatamente a essência da criação, e o ego vai se manifestar nesses animais com a sua única missão, que é a sobrevivência, que é buscar comida, que é se curar, que é se proteger, tudo mais. Tá? Agora nós humanos, como temos essa cápsula terrena, essa consciência terrena muito forte de crenças que são inseridas há muito tempo na humanidade, que a gente já nasce com isso, que vem desde o momento do nascimento com o espermatozoide, com o óvulo e tudo mais, a gente acaba obscurecendo a alma e impedindo ela de se manifestar. E aqui ele coloca um ponto que é bacana, porque a criança, quando ela nasce, ele vai falar aqui na segunda parte da leitura, ela é a expressão da alegria, porque a criança ela é pura quando ela nasce. Então ela vai expressar a alegria enquanto as crenças estão vindo contaminando essa consciência terrena e vai obscurecendo o ego. Então a criança ela vai sendo cada vez mais contaminada por essa chama, né? Por isso que uma criança ela é muito mais sensitiva, ela expressa muito mais a alegria, muito mais aquilo que ela pode tudo, porque a criança ainda tem esse contato com a alma muito mais puro, porque ainda está sendo formado todo o ego dela, né? Até os 7 anos é formado todo esse ego da criança. Aqui ele está fazendo um link para aquilo que ele vai destrinchar nas próximas páginas para a gente. Uma parte a gente vai ver hoje e a outra parte que é o encerramento da semana que vem. Essa criança sempre fica dentro da gente, né? Sim, tanto o que... O ideal é fazer com que ela sempre se manifeste. Exato. No nosso dia a dia, né? A nossa alegria, o encanto,
a criatividade, a espontaneidade, a Exatamente. pureza. Daí vem a expressão que muitos falam, né? O resgate da criança interior, Sim, que é o resgate exatamente da nossa essência, da nossa pureza, da nossa alma. Não é você resgatar a inocência da criança, é resgatar a pureza da criança, é resgatar a essência de quem você é. sim, eu tenho o livro Volta ao Lar, é um livro antigo, que fala justamente sobre isso. Imago Dei, a criança imagem de Deus. Exatamente, exatamente. Por isso, daí vem a expressão que tem na Bíblia: somente as crianças vão entrar no reino dos céus. Daí vem aquilo que Cristo comentou alguns trechos atrás, aqui dentro dessa carta mesmo, que a gente precisa dessa essência e dessa pureza da criança, que quando ele falou alguns trechos atrás, não era bem isso que eu ia falar, alguns trechos atrás ele falou deixa eu ver se eu pego aqui a frase, que ele fala, lembra quando ele comentou que você voltar a nascer de novo, ele tinha falado isso, né? Ele Sim, usou mais ou menos essa expressão, eu não localizei aqui, mas você volta a nascer de novo depois de mais velho. Então, quanto mais livre de crenças você tiver, ou seja, quanto mais desencapsulado, mais chance tem essa alma de voltar a nascer, que foi da onde você fez a pergunta. Nossa, então da concepção da minha mãe, que não tinha nenhum amor pelo casou obrigada, tudo mais tal, então quer dizer que eu não tenho nenhuma chance. Aí a gente até falou, não é bem assim, né? Mas é isso, quanto mais carne é a concepção e quanto mais são materialistas as crenças que a gente está envolvido nos nossos primeiros 7 anos, mais tende a ficar encapsulado a nossa alma e mais difícil é para ela voltar a ressurgir. Tá? Então é um processo que não impede de ressurgir, mas significa que quanto mais materialista é a criação, e os nossos pais são, né, e principalmente o ato sexual também, né, junto com tudo isso, com essas energias que vêm, mais difícil é para essa alma vir a florescer durante a vida. Certo. E se a gente for pegar o nascimento de Cristo, a pureza que contam, né, que foi o nascimento de Jesus, você percebe que ele vem completamente limpo dessas impurezas que viriam no ato sexual. Então ele já começa com uma probabilidade muito grande dele. Então foi totalmente preparado para que aquela alma ressurgisse em determinado momento na vida adulta. Maria e José eram seres espiritualmente avançados. Sim, sim. Maria já vinha que contam, né? Maria ela é um mestre ascenso também, né? Então Maria já veio um ser preparado. E José, segundo falam, é uma das reencarnações do mestre Saint Germain, que também ainda não era um mestre ascenso. José ainda não era ascenso na época de Saint Germain. Ele foi se ascender completamente quando ele encarnou realmente como o conde de Saint Germain, que segundo falam viveu 500 anos. Ele viveu na época da Revolução Francesa. Você encontra histórias deles na época da Revolução Francesa. E foi naquela época que ele ascendeu de uma vez para uma dimensão maior. E hoje é um mestre ascenso aí, muito importante, inclusive, nesse momento de transição. Segundo os espiritualistas falam, Saint Germain ele é como se fosse o Cristo dessa nova era que a gente está vivendo. A gente está vivendo as energias de Saint Germain. Ele é o novo Sim. Cristo que vem para essa época. Ele comanda, isso no livro de Teros você deve ter visto, ele é a chama violeta, que é a chama da transmutação. Então ele vem para trazer uma alquimia para transmutar realmente toda a humanidade, por essa transformação profunda que toda a humanidade e o planeta estão passando, tem muito a ver com a chama violeta de Saint Germain. Então isso vem impulsionar a ascensão de consciência que todos nós estamos passando.
que o planeta está passando nessa ascensão de consciência e que vários humanos estão vivenciando isso. Então, quer dizer, isso para a gente falar como veio preparado, todo o entorno de Cristo veio preparado, de Jesus, né? Veio preparado para que ele pudesse realmente deixar a sua mensagem aqui. E é muito significativo isso, porque Jesus foi o Cristo da era que encerrou em 2012. Ele veio no planeta em carne, né? Como Jesus, para que era o início dessa última era que a gente viveu, dessa era anterior, que era a era de peixes. Então ele veio para realmente trazer a egrégora crística para todo o planeta, para ir preparando para essa mudança de era agora que a gente está vivendo. Sim. Inclusive o peixe é o símbolo do cristianismo. Sim. E agora estamos vivendo a era de Aquário aí no seu início, a era de luz. A era de Estamos ouro. numa transição aí. Exatamente. Já estamos na era de ouro, né, na era de Aquário, mas estamos nesse momento de transformação de todas as energias do planeta e também de todos os seres que estão aqui. Que bom, que bonito. Quem gostaria de falar mais um pouquinho? A Janei e a Moema estão com cara de pensativas. Querem colaborar com alguma coisinha? Pode falar, Moema. A gente tá quietinho aqui, mas não, assim, ele fala aqui que o ego, né, a gente já, desde que nasce, né, mas ele é um modo de sobrevivência da gente, de defesa da gente, né? Sim. Se a gente estiver criança. E a gente não pode julgar o outro pelo externo dele, né? E a gente tem que ver a parte divina. Sim. Mas assim, ninguém vê a parte divina. Todo mundo tem que julgar o outro pelo ego mesmo. É uma pessoa, nossa, inteligente, bem-sucedida, tal, e o divino fica sempre por último. Ninguém vê a parte divina, ninguém consegue enxergar essa parte divina. Sim, sim. É por isso que, assim, até a gente já comentou sobre isso em umas leituras atrás aí, que a melhor forma para a gente começar a se desfazer das energias do julgamento é aprender a julgar o ato e não a pessoa. O ato, sim, existem atos bons e atos ruins, mas nunca levar esse ato para a pessoa. A gente entender que a pessoa está sendo regida pelo ego dela e ela comete aquilo com a consciência que ela tem. Eu vi uma live que deu um exemplo que eu achei sensacional, até se vocês quiserem eu compartilho, porque fala muito dessa energia crística, eu achei demais, né? Ele fala assim, né? Que assim, o melhor exemplo que eu vi foi assim, por exemplo, existe índios que que são canibais, né? Que se alimentam do próprio de carne humana, né? E aí nós como humanos, a gente fala o quê? Nossa, que absurdo! Eles são canibais, se alimentam de carne humana, né? São predadores de humanos. E pra gente isso é um absurdo. Agora vamos imaginar uma conversa entre duas vacas, 2 bois, 2 galinhas. O que eles vão falar a respeito de nós, seres humanos? Então, no fundo, se você tira a casca e só observa, tá cada um sendo regido pela sua própria natureza. É tudo da natureza. Na realidade, nós nos alimentamos de aves, nós humanos, né, no geral, se alimenta de aves, se alimenta de plantas, que também são seres vivos, se alimenta de frutas, se alimenta de outros animais. E quando a gente olha para aqueles que são predadores de seres humanos, inclusive quando a gente pensa em raças alienígenas que se alimentam da energia de seres humanos, na realidade, para Deus está tudo certo. Por quê? Porque cada um está expressando a sua própria natureza. E quando você olha isso, você
sai completamente daquela coisa de algoz e vítima, porque no fundo está cada um expressando a sua própria natureza. Então, quando a gente leva isso para os nossos relacionamentos, quando a gente julga os atos das pessoas, no fundo está cada um expressando a sua própria natureza, a natureza do seu ego. O que o ego tem ali, o ego quer comer, ele quer se alimentar, ele quer se proteger. Então, um ser que precisa da energia humana para ele sobreviver, ele está simplesmente fazendo o que o ego dele está mandando ele fazer. Então, eu preciso me alimentar de ser humano. Então é isso que eles fazem, se alimentam da natureza. E aí a gente entra naquela coisa de sair do vitimismo, quando muitas vezes a gente fala dos dominadores do mundo, dos seres que dominam o mundo, que criaram todo esse sistema de dominação, que escravizam a humanidade no medo, na culpa, tal. Por quê? Porque eles se alimentam dessa energia, eles simplesmente estão expressando a sua própria natureza. Então você começa a olhar tudo de uma consciência totalmente diferente, né? Não existe culpados nem inocentes, simplesmente está todo mundo expressando o que o seu próprio ego, sua própria natureza veio aqui para expressar. Quando eu ouvi desse ângulo, eu já tinha, algumas coisas já tinham me feito sentido, mas me fez muito sentido da gente parar de achar culpado, a gente para de culpar os dominadores do mundo pelo que eles fazem. No fundo, eles estão simplesmente expressando a sua própria natureza. Então é nossa autorresponsabilidade parar de alimentar eles. E como que a gente para de alimentar eles? Está sobre a nossa responsabilidade. Qual que é a nossa responsabilidade? Acionar quem nós somos, reconhecer que nós somos deuses e emanar o quê? Emanar alegria, emanar amor, emanar saúde, emanar paz, emanar abundância, emanar prosperidade. A gente naturalmente para de alimentar esses seres e vamos passar a alimentar seres de ordens superiores que vão estar aqui nos amparando e nos elevando. E aí é onde entra como é a responsabilidade de cada um cuidar das suas vibrações e das suas energias para chegar num estágio superior. Num estágio superior de dimensão. E isso vale também para olhar para nós mesmos, não nos julgar. Exato. Porque quando você cuida das suas emoções, né? Porque tem aquele exemplo que não importa quais críticas que Jesus fala isso em vários pontos aqui das cartas, mas não importa o que as pessoas estão emanando para mim, se eles gostam de mim, não gostam de mim, o que eles querem, para mim isso é indiferente, porque eu amo incondicionalmente todos eles, então ele não se permite entrar nesse tipo de frequência. E quando a gente conseguir entrar nessa frequência de um amor incondicional, numa frequência de paz, de leveza, de alegria, de gratidão, a gente começa a sair desse tipo de frequência e para de ser um alimento para esses seres. Você se eleva num patamar superior, porque esses seres estão num patamar de dimensão mais baixo e eles querem ficar nesse patamar mais baixo. E para permanecer nesse patamar mais baixo, eles precisam das energias de culpa, das energias de raiva, das energias de medo, das energias de tristeza. Eles precisam dessa energia. A partir do momento que a gente sai dessas energias, a gente está elevando o nosso campo vibracional e nossas frequências. A gente se coloca como se fosse num patamar acima deles, falando num patamar de energia acima deles, e a gente vai deixar de ser um alimento para eles. A gente passa para um novo nível de existência. E aí é onde a gente começa a entender a importância de cuidar das nossas vibrações. A gente ainda encarnado, a gente está sujeito a momentos, a situações que podem nos trazer raiva. A questão é, a gente vai permanecer nessa raiva? Veio a situação, opa, deu raiva. Mas quem vai alimentar isso ou não é você. Vai vir uma situação que pode te dar um certo medo, mas quem vai alimentar essa energia de medo é você. Ficando preocupado, levando isso para frente com as suas vibrações. Mas se você só observa
morreu alguém. Ok, vai dar tristeza, vai dar o luto, mas você vai deixar passar por esse luto, mas entendendo e aceitando tudo o que aconteceu e se elevando numa frequência maior de vibração e de amor, entendendo que aquilo faz parte do processo do planeta. Então você coloca as suas energias num patamar superior. Você começa a entender que quem morreu foi aquele corpo, não aquela alma. Aquela alma continua viva, continua plena, continua a vida dela em algum outro lugar. E aí você sai dessas energias que se alimentam esses seres. Quando fala, quem fica muito, por exemplo, vendo a guerra e acompanha todas as notícias e entra naquelas vibrações e sofre junto e entra numa empatia tão grande que acaba sofrendo tudo aquilo. Os seres de mais evoluídos, eles observam aquilo, eles têm compaixão pelo que estão acontecendo, mas não deixam as energias deles entrar naquela frequência. Por que essas energias fomentam a guerra? Porque a guerra alimenta eles. Por que essas energias fomentam as drogas? Porque as drogas tiram as pessoas de quem elas são e se alimentam dessa energia. Então, se a gente entra nessa energia, a gente acaba entrando nessa frequência e baixa automaticamente nossas vibrações. É uma revolução espiritual, porque eu nunca imaginaria pensar nesse ângulo aí, não é? Sim. É totalmente diferente. Você As realmente... cartas de Cristo trouxeram essa revolução aí. Sim. Realmente você treinar a sua mente, né, seus sentimentos, para você ser cada vez mais um observador da existência. E viver, né? Viver com constância, com sentimentos de alegria, com sentimentos de amor, com sentimentos de gratidão, com sentimentos de paz. Então, viver dessa forma, tendo compaixão por quem ainda está naquele estado, mas ao mesmo tempo não entrando nesse tipo de vibração. E é dessa forma, quanto mais pessoas sintonizarem nisso, mais vai elevando a consciência coletiva. E aí é onde o planeta vai conseguir chegar no objetivo que ele quer, que é a ascensão completa do planeta, e também porque a nossa consciência impacta direto nesse consciente coletivo do planeta. Imagina a gente agora na Copa. Imagina a vibração que esse povo está recebendo. Sim. Não tem problema nenhum em você observar, se divertir, mas não se envolver naquela coisa da competição, naquela coisa da raiva, naquela coisa do sofrimento. Sim. Criticando os jogadores. Sim. Eu fico de fora, porque assim, para mim tanto faz, né? Sim. A gente quer que ganhe. Mas eu vejo o povo, eles xingam, falam palavrão e não sei o que mais. Isso é uma frequência baixa, baixíssima. Né? Critica, julga, condena os jogadores, os técnicos. Desde o Império Romano, a humanidade, eles dominam a humanidade com pão e circo, né? Como falavam lá. Betinha está em silêncio. Oi? Pode falar, Laura, desculpa. Eu queria aprofundar mais esse assunto aí que eu acabei de ouvir, assim, para poder realmente penetrar e ser algo sem volta, né? Nessa carta e na carta 8, que fala do amor divino, é onde Cristo vai aprofundar bastante esse assunto. Então aqui está num momento de transição para a gente entender um processo que todo ser humano vai passar. Todo ser humano que está buscando, né? Betinha, está em silêncio hoje, Betinha? Estou observando. Eu ouvi esse trecho, né? Comecei a ler, não deu tempo de eu ler, mas eu sempre vou pelo áudio mesmo, né? Mas para mim ainda é uma parte difícil, assim, no total, sabe? Assim, não no total, nas coisas que vai colocando. Então, para mim ainda tem termos que ainda me confundem, né?
Então, se eu falar assim, eu fiquei com dúvida em que questão, não consigo nem identificar, assim. Então, prefiro passar para frente. Talvez é uma coisa assim que ainda não está na hora de eu entender, sabe? Porque aí eu vou ficando assim, mais ansiosa por não ter entendido direito aquilo, né? Mas assim, de um modo geral, na semana passada foi bem tranquilo. Nessa live que eu ouvi, o rapaz falou uma frase, né? Que nada por acaso que a gente ouvi, e ele estava lendo esses trechos das cartas, né? Durante a semana eu ia lendo esse trecho das cartas. Eu falo que muito insight para mim realmente veio nessa semana aqui. Esse cara, ele falou assim: você é o Salvador que você tanto espera. Uhum. Você é o Salvador que você está aguardando. O Salvador não é Cristo, Jesus encarnar na Terra. O Salvador não são os ETs querendo vir salvar o planeta. O Salvador não vem de fora. Você é o Salvador que você está aguardando. Uhum. Você é o seu próprio Salvador. E o Salvador está dentro de você. E quando a gente lê com essa consciência que quem é o Salvador que a gente está esperando? É a nossa alma. Já está aqui dentro. É deixar isso se expressar. É sentir ela dentro de você. É buscar nas meditações e buscar no nosso dia a dia, é deixar essa alma aflorar. E quando essa alma aflorar, é a salvação que a gente está esperando. A ascensão da nossa consciência, a nossa verdadeira automaestria, a elevação das nossas frequências, no fundo já estão aqui dentro de nós. É só a gente deixar isso expressar. Uhum. Eu lembrei de uma frase do próprio Cristo, não sei em qual carta, que nós estamos aqui não para agradar a Deus, mas para expressar a nossa divindade. Sim. Eu não sei se essa frase acho que tem aqui, tem também no livro Conversando com Deus. Também, é? Também. Fala alguma coisa disso lá. Sim. Como você leu recentemente, acho que você está com a frase na mente, mas eu não lembro se está aqui ou se está ou está aqui no Conversando com Deus, mas ele fala muito sobre isso daí. Que legal, estou aqui para expressar a minha divindade, né? Exatamente. O meu amor, alegria, paz. E quando a gente coloca isso, você é o Salvador que você está aguardando, eu sou o Salvador que eu estou aguardando, a gente coloca totalmente a responsabilidade na autorresponsabilidade, né? E aí é onde vem a frase, vem o conceito, né? Que o despertar espiritual, né? A ascensão de consciência, na realidade, ela não está no fora, ela está no dentro. Isso é feito em modo coletivo, por exemplo, a gente aqui em egrégora facilita muito, porque são pessoas reunidas com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito de alma. Então isso tende a fortalecer, mas é uma responsabilidade individual que pode ser facilitada por um trabalho coletivo, que é o trabalho que toda a humanidade está fazendo para ascender a consciência do planeta. Então é a história do 100º macaco, né, de mudança de consciência até chegar num limite onde todos são contaminados por todas essas frequências. Tá faltando 2 minutinhos aqui. Vamos trocar de sala? Sim. Bom, já comecei a gravação de novo. Bom, enquanto a gente aguarda a Andréia, alguém queria fazer mais algum comentário desse primeiro trecho? Ter essa visão realmente espiritual é muito libertador. Sim. É algo que inimaginável assim, para mim. Eu nunca poderia imaginar que um dia iria ter essa oportunidade de ter essa visão mais libertadora, mais madura de Deus, de mim, do universo, da vida. Eu confesso que eu também me surpreendo a cada dia. Que eu nasci num contexto totalmente católico, na roça, né? Moralismo.
O meu mundo era aquilo. Aí entrei na vida religiosa, né? Estou até hoje, e é o tempo todo aquele massacre, aquela visão. Eu confesso também que para mim é surpreendente. Uhum. Os caminhos que a vida toma. Sim. A Andréia não comentou nada ainda. Andréia, queria fazer algum comentário? Não, Christian, essa parte não. Você já respondeu a pergunta que eu ia fazer lá atrás. Obrigada. Muito bom, ok. Vocês entenderam bem a função da psique? Eu não. Eu também não. Na realidade, Essa parte para mim ficou bem assim, sabe, Christian? Só que aí eu não sabia se eu estava naquela postura minha de querer entender mais com a razão, sabe? Uhum. Ficou muito confuso. A psique, na realidade, ela é assim, o que eu consigo entender, né? Aí a minha visão aqui do que eu compreendi, né? Ela é como se fosse um elo de ligação da consciência terrena com a alma. Então, tudo que faz a gente ser bom, assim, enquanto a gente ainda está com a nossa, a gente não está expressando ainda a nossa divindade, quanto mais assim, uma pessoa que está muito fechada ainda, vamos dizer assim, o que a psique faz? Quando todas as atitudes positivas que nós temos como humanidade, é a psique buscando lá na alma e mandando para a nossa parte terrena. Então a psique é como se ela fosse uma ligação que vai levando as informações da nossa alma para a nossa consciência terrena. E quanto mais vai expandindo isso, mais a psique consegue atuar. Então vai até chegar um momento em que a alma praticamente vai se fundir com a nossa consciência. Tá? Quando a gente ascender em consciência, quando a gente cumprir o propósito de purificar totalmente a nossa consciência, quem vai estar comandando é diretamente a alma. E aí a psique vai estar atuando na nossa consciência, mandando as informações, mas já sem a influência da nossa consciência egóica, digamos assim. O ego vai servir só para o que ele realmente é. Como, por exemplo, que é o quê? A nossa sobrevivência. Ele vai simplesmente manifestar aqui, através dos impulsos de atividade, do masculino e do feminino, né, do eletromagnetismo, ele vai manifestar tudo aquilo na Terra, mas já sob o comando da alma. E a psique é quem faz essa ligação, pelo que eu consigo entender. Ele capta o que a nossa alma quer e encaminha para o nosso ego. E aí o ego ele vai agir da maneira como ele sabe. Se ele está muito cheio de crença humana, ele vai agir para a gente ser feliz. Por exemplo, a psique traz: a alma quer ser feliz, a alma quer expressar alegria, a alma quer isso. E aí, quanto mais terrenas são as nossas crenças, a gente vai querer fazer isso com forma de matéria. Então, quanto mais a gente consegue ir purificando a nossa consciência, mais isso vai ser feito de uma forma mais divina, da forma realmente como divina devia ser feito, não buscando satisfação de forma terrena. Então a psique é como se fosse, eu entendo ela aqui pelo que Cristo fala, e quem tiver um entendimento diferente, fica à vontade de falar, como se fosse quem vai mandando esses insights para a nossa consciência. Uhum. Ô, Christian, ela seria mais um dos nossos corpos? Não, a psique eu encaro a psique como um elo de comunicação. O nosso corpo é o corpo físico, corpo energético, corpo emocional e o mental inferior. O ego, ele é formado o ego, né, a consciência terrena, ele engloba praticamente esse corpo emocional e esse corpo mental inferior. No corpo mental inferior estão os pensamentos, e no ego e no campo emocional estão os sentimentos. O ego ele comanda esse corpo terreno através dos nossos pensamentos e sentimentos. Depois disso vem o nosso corpo mental superior. A nossa alma,
ela está totalmente ligada com esse corpo mental superior, que está tudo conectado com o corpo búdico e o átmico, que são nossos corpos divinos, totalmente divinos. Então a psique é quem vai extraindo as informações desse mental superior para o mental inferior, eu entendo. Então é ela quem vai trazendo. Quando a gente conseguir purificar os pensamentos e os sentimentos, esse corpo maior começa a comandar tudo. E aí o nosso pensamento vai estar purificado, os sentimentos vão estar purificados. Então vem as informações totalmente limpas para que a gente execute com o nosso ego aqui na nossa existência. Deu para melhorar? Melhorou ou piorou, Beth? Eu acho, Christian, que eu ainda sou, vamos dizer assim, eu acho que eu ainda tenho um pensamento assim extremamente concreto, físico, sabe assim? Uhum. Então, quando você começa a falar, parece que o meu pensamento está tentando fazer uma imagem dessa psique, entendeu? Uhum. Fazer, assim, entender, assim, quem é essa psique, como se fosse algo, assim, eu não sei, assim, algo físico, sabe? Ou algo... eu queria compreender, de fato, a natureza dela, né? Da onde vem essa psique, né? O ego, tudo bem, o ego eu já consegui entender, né? Que ele foi formado já desde o nosso nascimento, né? Sim. E esse ego, ele vai criar, vamos dizer assim, ele vai se formando de acordo com as experiências, as vivências que a gente vai tendo desde a infância, né? E agora, quando falou da psique, eu sempre imaginei, sempre ouvi esse termo, nunca busquei saber a origem dele, né? Epistemologicamente, mas parece que eu preciso entender de fato, porque eu ligava a psique à questão emocional. Tá. Então, psique para mim sempre veio muito mais ligada a uma questão emocional, né? Então, entender, você me explicou e eu entendi, né? Que é ela quem faz essa ligação, vamos dizer assim, das necessidades da alma para que isso chegue nas nossas atividades da Terra, vamos dizer, né? Mas eu não consigo entender, de fato, sabe, do que ela é feita, do que é isso, né? Não é um corpo nosso, entendeu? Sim. Né? Assim, a frase que mais eu coloco para entender assim, o que ele quer dizer com o conceito de psique é aqui. Até o momento da reunificação da alma com a consciência divina, a psique ocupa os recantos mais profundos de sua consciência humana e extrai sua consciência de sua alma. Esse é o instinto oculto em que você sabe distinguir o certo ou o errado. Então, a psique, ela fica ali, está lá guardadinha junto com a alma e ela vai mandando insights para o nosso ego. Até o momento que a gente vai purificando esse ego, a alma começa a se libertar e ela entra em contato com a consciência divina. Ela reconhece a sua natureza e aí expande toda essa natureza para a nossa consciência terrena também. Mas vamos continuar a leitura para ver se vai clareando mais, então? Vamos. Vamos lá. Todos estão na parte, vai começar certinho na parte. Ô Christian, retoma para mim onde parou, porque eu perdi aqui. No PDF, né? No PDF, Betinha, na página 168, lá no penúltimo parágrafo. Achou? Achei. No penúltimo parágrafo, algumas psiques. Exato. Ó a psique aí. Vamos lá.
Então vamos continuar. Algumas psiques são capazes, graças aos seus campos mentais e emocionais mais espiritualizados, de rivalizar com a consciência egocêntrica e empreender atos atenciosos e cuidadosos que apenas podem proceder dos impulsos da alma provenientes da realidade divina. Portanto, é preciso ter o maior respeito e consideração por todos os seres vivos. Onde as espécies evoluíram até o ponto de formular ideias e pensamentos claros e de expressá-los em sons e palavras, e onde o desenvolvimento espiritual da psique pôde penetrar na consciência egocêntrica, a psique começa a perguntar: isso é tudo o que há na vida? Quais são os nossos propósitos na vida? E etc. Quando isso ocorre, a alma está começando a imprimir na psique uma necessidade urgente de querer alcançar a fonte de seu ser, a qual sabe por instinto que existe e que é seu verdadeiro lar e lugar de descanso. O anseio oculto, mas permanente, da alma de reunir-se com a fonte de seu ser pode então ser sentido pela psique. Se há pessoas que nunca alcançam esse desenvolvimento vital em suas vidas, é porque os processos mentais e emocionais de seu ego estão tão fortemente voltados para o exercício da inteligência e da razão, que quando outras pessoas fazem perguntas como: como começou a vida? Existe Deus? Como foi concebido e criado um universo tão maravilhoso? O ego do incrédulo e daquele que não é um buscador, consciente apenas de sua própria onipotência, se propõe a refutar que exista alguma dimensão que esteja além daquela onde a Terra tomou forma. Ele renega a voz da alma, retransmitida pela psique, e a cada argumento encerra-se mais firmemente nas percepções do mundo visível e material que representam a sua única segurança. Assim, a alma fica encarcerada nas cadeias mentais e emocionais eletromagnéticas do ego, e a mente humana permanece convencida de que a alma não existe e que a dimensão terrena da existência e a força vital física são as únicas realidades. Se a mente de tais pessoas está determinada a rejeitar qualquer sussurro inspirador da psique-alma, o corpo sofre com pequenas doenças, as relações são tensas e a vida em geral é cheia de estresse. Uma enfermidade pode vir em seguida. Isso se deve ao fato de que tais pessoas se alimentam apenas dos recursos limitados de energia oriundos da comida que põem em sua boca. Essa energia é procedente de um processo químico e não da fonte de toda a vida. Ainda que sua vida tenha inicialmente sido extraída da realidade divina que lhe deu o seu ser, você também tira sua energia física do alimento e dos processos digestivos que fabricam as enzimas que quebram a comida em uma forma utilizável e alimenta as células físicas em todo o seu corpo e mente. Essa é a vida corporal. Muita gente vive e morre extraindo energia exclusivamente de seus processos físicos. O tipo e quantidade de energia que se extrai dos processos físicos é grandemente afetada pelos campos emocionais e magnéticos e mentais elétricos da entidade viva. Esses campos elétricos e magnéticos que envolvem cada coisa viva, desde uma ameba até um elefante e um ser humano, são radiações pessoais da força vital que vem da alma, combinadas com as radiações da consciência, conhecimento pessoal, da atividade em contínuo movimento mental e elétrico da entidade e de seus impulsos emocionais magnéticos de ligação e rejeição. Esses campos eletromagnéticos são profundamente afetados por todos os pensamentos e sentimentos que passam pela mente e emoções da entidade. Por sua vez, os campos afetam profundamente os processos físicos do corpo. Eles melhoram ou pioram a saúde do corpo segundo o estado de consciência pessoal, se está em harmonia com as radiações da força vital da inteligência e amor divino, ou em conflito com eles devido aos impulsos autocentrados do ego. Uma entidade infeliz definha e morre. Uma entidade feliz floresce. Isso é um fato básico da existência. Em última análise, cada entidade viva se alimenta de seu próprio estado interior de contentamento ou frustração. Você pode constatar a verdade dessa afirmação no desenvolvimento físico e de consciência de um bebê. Uma criança feliz e contente floresce, ri facilmente e está plena de alegria. O contato com uma mãe amorosa aumenta o bem-estar da criança. As radiações amorosas e felizes da mãe para com o bebê alimentam as radiações da consciência do pequeno, que por sua vez aumentam a força em seu pequeno corpo. À medida que a criança se desenvolve, sua personalidade em desenvolvimento começa a colorir as radiações de sua alma com uma força de consciência brilhante ou escura.
a qual reforça a saúde da criança ou a diminui. Uma pessoa com um poderoso psiquismo vê os campos eletromagnéticos enfraquecerem em um indivíduo ou animal com seu campo energético diminuído, ainda que no momento nem o indivíduo nem o animal registrem enfermidade física. Pode passar um dia ou mais antes que o corpo em si comece a manifestar a diminuição de energia da consciência através de alguma forma de esgotamento ou enfermidade. Há na Terra pessoas que desenvolveram equipamentos que registram esse fenômeno em anos vindouros. Sim! Tá. Pega o fone. Só um minutinho. Pronto. Há na Terra pessoas que desenvolveram equipamentos que registram esse fenômeno. Em anos vindouros, esse será o método reconhecido para diagnosticar e tratar uma enfermidade que se aproxima. Com a evolução da tecnologia do conhecimento espiritual científico, o exato estado mental e emocional que é responsável pelo esgotamento físico será primeiro revelado sob hipnose e registrado eletronicamente em frequências de vibrações nas telas. Isso será seguido de uma investigação eletrônica que apresentará as frequências vibratórias de diversas partes do corpo em telas semelhantes. Esse processo implicará em mudanças de cores, pois cada padrão de consciência se manifesta primeiro, tanto em frequências vibratórias quanto em cores. Ao comparar as frequências vibratórias mentais e emocionais com as frequências vibratórias das partes do corpo, se poderá localizar o órgão exaurido de energia, assim como a causa mental e emocional. Os psiquiatras não mais investigarão as experiências passadas sondando, classificando, fazendo afirmações sobre as possíveis origens ou causas dos transtornos mentais, emocionais e físicos, para em seguida fornecer racionalizações humanas com as quais fazer o tratamento. A verdade sobre o estado espiritual do homem interior será claramente revelada e constituirá a base segura para a necessária instrução espiritual e meditativa, e para o trabalho mental a ser feito para que o homem possa recuperar a saúde, a vitalidade, as perspectivas e metas, assim como uma capacidade mais profunda para o amor incondicional. Naturalmente, não se utilizarão mais os medicamentos para elevar as radiações de consciência do sofredor, uma vez que o esgotamento da vida divina, a energia da alma, é o responsável pela enfermidade. A ele ou ela será ensinado como elevar as frequências vibracionais da área afetada do corpo de maneira sistemática e deliberada e como lidar com as circunstâncias pessoais que causam mal-estar psicológico e o esgotamento da energia da alma. O paciente também será consideravelmente auxiliado pelo influxo de energia divina nas mãos daqueles que são verdadeiros canais de pura vida espiritual. Com os procedimentos de revitalização, as novas percepções e o controle dos impulsos egocêntricos, a condição física se restabelecerá rapidamente em poucos dias, se não for imediatamente. Entretanto, ao ler estas cartas, você pode começar a efetuar a sua própria cura. As instruções referentes à realidade divina que impulsiona a existência são primordiais em seu próprio tratamento, assim como a maneira correta de harmonizar-se com ela e de extrair vida divina no processo de cura. Quando você começa a extrair a vida da realidade divina por meio de sua busca espiritual, fazendo perguntas, meditando, lendo e orando, você começa a abrir a sua psique enclausurada no sono da consciência egocêntrica terrena. Você atrai para sua mente e suas emoções a natureza da realidade divina em si. Tudo que passa pela sua mente e emoções é passado aos campos eletromagnéticos que estão à sua volta. Isso contribui para a sua força. Quando seus campos eletromagnéticos são energizados pelo poder que você extrai da realidade divina, então o poder regressa a seu corpo físico e cada órgão torna-se cada vez mais saudável e qualquer disfunção é gradualmente eliminada. É vital que você lembre desses processos relativos aos campos físicos e eletromagnéticos, porque o conhecimento o inspirará e encorajará para a sua meditação diária e sintonização com a realidade divina. Se sua busca sincera e meditações forem dirigidas para a verdade do ser e não para alguma terrena forma religiosa de crença, uma espiritualidade superficial e espúria, ou para qualquer objeto material que você acredita que possua poderes, gradativamente a sua própria natureza irá se alterando e você estará consciente dos demais e de suas necessidades de um modo jamais sentido antes. Você se tornará mais empático, compreensivo, afetuoso, compassivo e gentil. De fato,
as qualidades da alma da vida divina começarão a controlar os seus impulsos naturais egocêntricos de satisfação e autodefesa. Quero avisá-lo que você entrou agora em um tempo novo e difícil, em uma época de conflito entre o impulso egocêntrico, que insiste habitualmente em satisfazer seus desejos mesmo à custa dos outros, e a psique-alma, que começa a compreender que o amor é a lei e que os direitos dos outros precisam equilibrar-se com os direitos do eu, o ego. Enquanto a psique vai absorvendo cada vez mais da alma, a realidade divina, em sua consciência, o velho impulso egocêntrico começa a diminuir sua pressão e o conflito interior cotidiano se torna mais intenso. A psique-alma, agora trabalhando através da mente e do coração, descobre que está avaliando as necessidades dos outros em oposição à validade de suas próprias necessidades, e sente-se oprimida e cansada da luta interna sem fim do autoquestionamento e autojulgamento. Quando a psique atinge esse ponto de percepção, isso indica que a atração da consciência humana está diminuindo a tal ponto que a alma está se aproximando e reunificando-se com a realidade divina. A alma reconhece, por meio da psique, que ela ama o amor divino, que é a realidade divina, mais do que a qualquer coisa terrena, e que ela anseia por estar plenamente unida com sua fonte do ser. E a gente vai encerrar a parte de hoje aqui. Todo esse último trecho a gente vai reler de novo amanhã, porque ele é a introdução, amanhã não, a semana que vem, porque ele é a introdução do fechamento das cartas. Mas foi importante para a gente encerrar essa primeira parte, essa parte que a gente leu agora. Vamos lá, que agora a psique se aflorou mais ainda. Lauro, de novo. Lauro, o trecho que eu lembrei de você. Lembra quando você comentou da tua mãe? Nossa, então eu não tenho chance nenhuma por causa dos momentos de nascimento. Se você já parou para se perguntar, isso é tudo que há na vida, quais são os nossos propósitos na vida? E se você está fazendo parte desse grupo, é porque a tua psique já está aflorando, a tua alma já está aflorando, já está querendo se libertar. Em que estágio está, a gente não sabe, isso é uma coisa muito individual. Mas se já está perguntando, é porque a dúvida que você tinha de não ter chance nenhuma já foi por água abaixo. Tá mudo. Eu tive que pôr o teu microfone no mudo porque estava com barulho. Pode falar. Não é determinista, não é? Sim, exatamente. Não é determinista, exatamente. Mas eu lembro que há algumas sessões atrás você já falou sobre a psique e eu anotei aqui, eu transcrevi. É na carta 6, foi na final da carta 6. Psique faz uma ponte entre a alma e o ego, você disse. Intermediária entre o esplendor da alma e a sombra do ego. Ela traz as mensagens da alma para o nosso ego. Conecta a alma com o ego. Todo o impulso que é divino, o impulso de fazer algo bom, ajudar alguém. A psique faz o canal entre o nosso eu inferior e o superior. Vai do esplendor da alma à sombra do nosso ego. Quanto mais limpo está o ego inferior das crenças, mais consegue se comunicar de forma pura. Perfeito. É na carta 6, pouquinho antes do exercício da purificação da consciência, que ele fala exatamente, ele já começa a falar um pouquinho da psique, e aí aqui ele aprofunda mais ainda. E é exatamente quanto mais a psique está ali guardadinha e vai mandando as informações. Quando a gente começa a purificar a consciência, a nossa alma ela começa a impregnar a psique e começa a impregnar toda a nossa consciência. Então, quanto mais a gente se liberta de crenças, mais a gente abre espaço para tudo isso resplandecer. E aí a gente se conecta com quem a gente realmente é, que é a nossa alma. A gente abre todo o nosso canal para tudo isso. E é a alma quem tem
A nossa alma sabe quem ela é. É a nossa alma que abre o acesso para... É que a gente coloca a alma no núcleo, né? Fala que está aqui no núcleo, enclausurada pelo ego, né? Mas isso é uma maneira da gente tentar compreender com a consciência humana. Mas na realidade a alma, ela sabe tudo que a gente é. Então ela reconhece todos os nossos corpos acima. Então quando a nossa consciência egocêntrica começa a liberar, isso tudo começa a impregnar e a gente começa a se lembrar de quem realmente a gente é. Então quando você pega a descrição isso eu ouvi lá no curso de meditação do Vipassana, quando você pega a descrição da ascensão de Buda, que eles comentam ali, quando Buda atingiu a iluminação, você percebe que ele vai limpando as crenças, né? E ele vai reconhecendo a essência de quem ele é, e ele começa a ter uma abertura de canal total. Então ele começa a lembrar de todas as encarnações que ele viveu antes no planeta. E ele vai purificando tudo isso. Então é uma coisa altamente mágica. É o momento quando Cristo está no deserto que ele se ilumina e tem um contato com tudo isso, e qualquer tipo de crença que ainda... as poucas crenças que ele estabeleceu aqui com a consciência terrena dele foi liberada lá no deserto com a iluminação, e veio de lá. E aí entra um ponto importante quando ele fala da alimentação. A gente está ouvindo falar muito da história de jejum ultimamente, né? Quem está acompanhando isso, jejum de 3 dias, jejum de 10 dias, jejum de não sei o que, né? Quando a gente faz o jejum, a gente deixa de se alimentar de coisa terrena e passa a se alimentar totalmente da essência da nossa alma. E aí começa a fazer mais sentido ainda tudo isso aqui que Cristo fala do alimento, né? Como Cristo sobreviveu a 40 dias no deserto sem nenhum tipo de alimento terreno? Ele se alimentou completamente de luz, de natureza, e que fez aquilo tudo florescer. Então, quanto mais puro está o nosso corpo de toxinas também, que a gente extrai da natureza, por isso que a forma como a gente se alimenta é importante também para esse nosso processo todo. Quanto mais puro está o nosso corpo, mais a gente consegue ir se liberando. Tanto que lá no curso Vipassana, lá, a alimentação lá é totalmente vegana, a gente não se alimenta de nada animal. Então a gente se conecta muito mais, é impressionante como a nossa conexão, né, o nosso canal se expande de uma forma absurda. Teve um cliente da Lei que participou desse retiro Vipassana, né, que ele relata que ele foi executando o método lá de meditação, né, dessa meditação, e ele conseguiu curar várias dores do corpo dele lá. Por quê? Porque ele purificou a mente e as emoções. O que causa as dores nos nossos corpos são as mentes e emoções. Eu contei a história de uma inflamação no pé, no meu dedão do pé, para vocês a semana passada? Não. Eu estava com uma inflamação no dedão do pé, apareceu, né? Aí eu falei, nossa, por que eu manifestei isso, né? E aí eu fui consultar o que significava isso na metafísica, né? Eu sabia a causa física dele, mas eu falei, peraí, por que eu manifestei isso no meu corpo, né? Se tudo está relacionado com o campo mental e emocional, por que eu manifestei isso no meu corpo? E eu coloquei lá no Google, inflamação no dedão do pé direito na metafísica. Eu li isso para mim, comecei a rir sozinho, depois eu li para minha esposa. Ela falou assim, ele está descrevendo você. Exatamente um processo que eu estava passando, né, de preocupação, de algumas coisas que refletiu totalmente nas dores do meu pé direito. Eu perguntei, né, depois para o pêndulo, né, se eu precisava tomar os remédios, que eu fui na dermato para consultar tal, para me curar daquilo. Ela falou, você não precisa tomar nada, cura suas emoções. Isso, eu não tomei nada e a inflamação passou. Eu cuidei do físico com outro negócio mais simples, só para tirar a inflamação, mas eu comecei a trabalhar a minha mente e levar isso para purificação de consciência, e impressionante como isso melhorou. E aí reflete exatamente tudo isso que Cristo está manifestando aqui,
com relação às dores que vem no corpo, todo esse processo. Ele falou muito de doença aqui, que eu quero que vocês falem também, que é muito bacana a gente entender todo esse conceito. Mas é isso, né? Agora chega de eu falar, né? Falem vocês um pouquinho. O Christian veio, uma das minhas professoras de yoga foi para a Índia fazer 40 dias de jejum. Ela fez 40 dias? Fez, e aí diz que realmente você escuta o som da alma. Sim. A meditação Vipassana, ela é de 10 dias, né? Não é jejum. Mas com 10 dias purificando o teu corpo e se concentrando em meditação, porque lá também a gente passa o dia inteiro em meditação, né? Sem nenhuma influência externa, né? Você já começa a ter experiências de escutar muito mais. Pessoas relatam isso. Eu cheguei em alguns pontos, mas a minha mente ainda, minhas conversas internas ainda é algo a ser melhorado. Mas é isso mesmo, e o jejum te fortalece para isso. Eu estou acompanhando um rapaz na internet que ele está fazendo 21 dias de jejum no Instagram. E ele está relatando dia a dia o que ele está fazendo. Eu não vi todos os dias, mas os relatos dele são impressionantes. Ele está fazendo um diagnóstico assim, de tudo que ele está vivendo. E, inclusive, parte desse jejum é feito em quarto escuro. Lá na Índia. E diz que você consegue, depois de um tempo, ver o seu corpo de luz na escuridão. E se a gente for pegar o que Cristo fala no deserto, né? Ele começava a ver as radiações de luz do seu próprio corpo. Sim. Muito bom, gratidão por ter trazido, Janei. Quem gostaria mais de falar, fiquem à vontade. Christian, pode falar, Betinha. Eu achei assim muito interessante aquele trecho, né, que fala que no futuro, né, não serão mais utilizados medicamentos para elevar as radiações de consciência do sofredor, né? Todo aquele trecho. Já há muitos anos atrás, eu me lembro que a minha mãe, ela ia numa pessoa e eles faziam, chamava, parece que Foto Kirlian, não sei se você já ouviu falar. Com esse nome eu não ouvi falar não, Betinha. Então, eles faziam eu acho que era uma foto da pessoa, parece que através da mão, e fotografava a aura da pessoa, sabe? E as cores que vinham lá. E nesse trecho ali também falou, não sei se foi ali, se falou mais pra frente, que como eu estava ouvindo no áudio, às vezes eu não consigo parar exatamente no trecho que você pôs para nossa leitura, né? Eu não sei se está mais para frente. Não, a gente acabou de ler, a gente leu isso aqui. Leu agora. Isso aí, né? Uhum. E então eu fico pensando, falei, nossa, né? A gente, né? De alguma forma, a gente, em toda a nossa jornada, a gente vai tendo ensinamentos e muitas vezes a gente ainda ou não está preparado ou não enxerga muito tudo isso, né? E tem me chamado muito a atenção, assim, parece que o meu pensamento, não que ele está voltado para o futuro, mas assim, eu ando assim parece que num pensamento assim de que para o nosso futuro as coisas vão ser tão melhores, né? Tantas descobertas parece que possam vir à tona. Eu já tinha ouvido falar nisso, mas eu ainda não tinha captado, não tinha compreendido, né? E
E eu achei assim muito interessante o que ele falou lá, né? E eu sempre ouvi já desde criança a minha mãe sempre falando que primeiro a gente adoece no espírito, né? Sim. E então a gente tendo condições de perceber que o espírito já está adoecido, os tratamentos vão ser realmente não serão necessários medicamentos de farmácia. Sim. Né? Isso se a pessoa tiver nessa, vamos dizer assim, nesse entendimento, nesse nível de compreensão de que ela pode se não ficar doente, né? Porque se ela detecta alguma coisa antes da doença, né? Ela consegue, se ela acredita em tudo isso, ela consegue não chegar até a doença, né? Sim. Então, assim, parece que tudo vem fazendo mais sentido e eu ando sentindo, assim, essa questão, assim, parece que de uma esperança que antes eu não tinha, assim, sabe, de futuro, de melhora, né? E esse trecho aí me chamou bastante atenção. E você vê, mais um trecho que do ano passado eu não me lembro de ter participado. Pode ser que eu, de fato, não tenha participado, né? Mas é algo, assim, novo aqui dentro das cartas, né? Mas é algo que eu já tinha ouvido falar já de muitos anos atrás. Cada vez que eu leio as cartas também, Beth, parece que tem alguma coisa que eu não tinha lido antes. Sempre vem uma coisa nova. Mas o que você falou aí, a gente pode dar dois exemplos, assim. Um é como que Cristo curava as pessoas, né? Fazia as curas. Ele enxergava os corpos das pessoas, né? Ele enxergava toda a aura da pessoa, todos os corpos. Então ele restabelecia através do poder vital, através do poder que tem do Criador, ele restabelecia as energias físicas daquele ponto que estava doente. E com isso a pessoa restabelecia a sua própria saúde. E uma coisa que está vindo, o segundo ponto que eu queria falar, que está vindo para a humanidade, talvez vocês já tenham ouvido falar, quem não ouviu, consulta na IA, nessas coisas todas que vocês vão pegar. É da MedBed, chama MedBed, ou câmeras de cura. Que isso está vindo para a humanidade. Alguns dizem que isso já existe. Outros dizem que será trazido a tecnologia, mas que a tecnologia já existe. Essa MedBed são câmeras de cura. Então uma pessoa, quando a gente vê filmes futuristas, as pessoas entram numa câmera, passam uns negócios de laser. Scanner. O scanner já detecta os órgãos que estão sofrendo por aquilo e rapidamente restabelece tudo isso. O que tem aqui a diferença é que aqui também o paciente será com os procedimentos de revitalização, as novas percepções e o controle dos impulsos egocêntricos, a condição física se restabelecerá rapidamente em poucos dias. Procedimentos de revitalização é o scanner que vai detectar e vai restaurar. As novas percepções e o controle dos impulsos egocêntricos é o famoso vá e não volte a pecar. Uhum. Controle seus pensamentos e sentimentos. Então, com uma nova consciência, você sabendo que tipo de pensamento ou sentimento está gerando tudo aquilo, você muda. Por exemplo, isso é o que falam já os metafísicos, é que quase todas as causas de câncer ele vem de mágoa muito enraizada. A partir do momento que você consegue restaurar o corpo e fala, seus pensamentos e sentimentos, se você continuar com esse pensamento e sentimento de mágoa, de raiva, tudo vai voltar. Então vai depender da consciência da pessoa permanecer num estado de saúde ou não. Mas a saúde dela se restabelece porque está curando energeticamente todos os campos, né? Você está restabelecendo a energia original. É como você pegar uma máquina que não está funcionando direito, está faltando pilha, né? Tá faltando, você vai lá e troca a pilha, troca a bateria, restaura, vai funcionar de novo. Então aí vai depender do uso que você vai fazer disso. Numa coisa grossa, falando do nosso corpo humano, é praticamente a mesma coisa. Sim.
Eu ouvi falar desse termo aí que você falou, dessas câmaras. Parece que, se eu não estiver enganado, parece que em Londres já tinha. Agora, assim, fica difícil hoje em dia a gente saber o que é verdade e o que não é verdade, por conta da IA, né? Hoje, eu, sinceramente, Christian, parece que eu não confio em mais nada do que a gente vê na internet, porque você não consegue mais saber o que é real e o que não é. Sim, né? tem que tomar cuidado. Mas, por outro lado, faz muito sentido esse tipo de tratamento, né? Eu acho que ele só está, vamos dizer assim, sendo melhorado, né? Ele está sendo assim mais tecnológico, né? Numa situação que já existia há muito tempo atrás, né? De uma forma mais rudimentar, com outros equipamentos mais simples, né? Onde se detecta até, vamos supor, quem faz também problema faz tratamento de acupuntura, né? Também eles conseguem detectar problemas em pontos do corpo que às vezes não tem nada a ver. Você está com um ponto no pé e aquilo corresponde a um ponto, sei lá, do fígado, do baço, enfim, né? Então eu acho que a gente está realmente caminhando para muitas coisas novas que vão nos ajudar muito, né? Principalmente a gente que está realmente aí com esse objetivo de expandir nosso entendimento, a nossa consciência, né? Porque se você não acredita, não adianta nada. Não. Você não vai se beneficiar disso, né? Sim, sim. A MedBed, segundo sei, está lá em Israel. Israel? Que está tendo toda essa... eu acho que foi isso mesmo, sim. Que eles estão... Já existia há muito tempo, né? Segundo relatos que eu sei, que eu escuto, né? Que já existia há muito tempo e que eles agora estão vindo à tona, né? Por causa de toda essa mudança que está havendo no planeta. Mas você sabe que interessante disso? Eu assisti aquele filme O Dia D. Você já assistiu? Assisti. Nossa, muito interessante, Christian. Interessante. Qual filme? O novo do Steven Spielberg, dos alienígenas, O Dia D. Já tá em cartaz. Tá. Interessantíssimo esse filme. Inclusive, quando eu fui assistir, eu falei assim, nossa, que coisa, porque retrata bem uma parte de nós entrarmos no outro e podemos, como é que se diz, visualizar o que eles estão precisando para melhorar a vida. Nossa. É muito interessante, é como se você olhar no próprio olhar, você já vê o que a pessoa tem para estar naquela tristeza, naquela depressão, e você, através da fala, ajudar a melhorar ou até a curar a pessoa. É bem interessante. Nossa, mas é legal de assistir, viu? Mas essas camas, elas já existiam, sim. Já, os ETs estão aí, né? Sim. Eles sabem que fez tudo isso daí através deles. Sim. Mas assim, o que Cristo descreve aqui, se a gente for pegar, né, nesse processo todo, é o que já está acontecendo com várias técnicas de terapia, o que já está acontecendo com essas coisas da MedBed que a gente ouve, que como a Beth falou, não sabe se é real ou não é, né? Mas quando eu li isso daqui, depois de um tempo que eu comecei a inteirar sobre esses assuntos, para mim ele está descrevendo o que vai acontecer no futuro. Então isso é uma realidade mesmo. Sim. E isso vem, aí tem um monte de coisa que vai vir junto, né? Porque num primeiro momento vai vir aquela coisa da dominação, só quem tem muito dinheiro faz.
Mas a partir do momento que vem a energia livre, essas coisas todas, acabou, né? Acaba a dominação, né? Quanto mais a humanidade elevar a sua consciência, mais esse acesso vai ficar liberado para todo mundo. E ainda Cristo fala, né? Entretanto, ao ler estas cartas, você pode começar a efetuar a sua própria cura. As instruções referentes à realidade divina que impulsiona a existência são primordiais em seu próprio tratamento, assim como a maneira correta de harmonizar-se com ela e de extrair vida divina no processo de cura. Quando você começa a perguntar por que as dores por que eu estou sentindo essas dores no meu corpo, e você tem consciência que isso é por causa de pensamentos e sentimentos que você está extraindo, e você tenta voltar para descobrir por que você começou a emanar esse tipo de pensamento e sentimento, você começa a levar tudo isso para a purificação da consciência. E aí você começa a efetuar o seu próprio processo de cura. Então, o nosso corpo tem a capacidade da autocura, né? Então, as med-beds é uma coisa mais profunda, mas a gente consegue, é uma máquina, né? Mas cada um que tem consciência disso, o Cristo não precisava de nenhuma med-bed para fazer o que ele fazia. Jesus não precisava de nada disso. E ele fala que todo mundo pode fazer isso, porque está dentro de cada um. Faz parte da natureza divina a cura, toda essa parte, né? A regeneração. Eu acho que a gente ainda precisa... eu acho que mesmo a gente já tendo essa consciência de que a gente tem que quebrar as crenças, que a gente até já quebrou muitas crenças, né? Mas ainda assim, eu acho que tem muita coisa ainda pela frente para a gente absorver, para a gente aceitar, né? Para a gente entender e viver isso, né? Porque eu acho que a gente ainda está nessa fase dessa descoberta de tudo isso, né? Sim. E a gente precisa realmente viver tudo isso, né? Então, é muito interessante, né? Janei Moema. Não, Cristian, obrigada. Tá difícil, mas tá dando para entender um pouquinho. Você explicando fica melhor ainda. Janei, obrigado, Moeminha. Cristian, você conhece Luiz Rey? Sim, conheço, eu já escutei algumas coisas, tem um livro dela que é famoso pra caramba, não estou lembrando o nome agora. Você pode curar a sua vida, Isso. né? Que relaciona as partes do corpo com os pensamentos e como você consegue, através dos pensamentos, fazer a cura, né? Sim. Eu ouvi um audiobook desse livro, é verdade, tem esse livro aí que fala mesmo. Que, na verdade, aí mostra o quanto a gente é o grande causador de tudo que nos acontece, né? Sim. E assim como as curas são feitas por nós mesmos, né? Sim. Você pode ter o auxílio, mas realmente, por isso que às vezes alguns curam e outros não se curam, né? Porque tem muito a ver com a pessoa. Sim, perfeito. Por isso que é o caso das próprias med-beds. Tem gente que vai achar uma besteira hoje em dia. Imagina, isso aí não funciona. E tem gente que acredita, vai lá e vai sair curado. E o que não acredita vai lá, isso não funciona, vai entrar lá com a crença de que não funciona. Vamos ver se isso funciona mesmo. Não vai funcionar. Exatamente. Então tá tudo mesmo dentro da gente, né? Sim, são nas crenças. Por isso que é alinhar os pensamentos e os sentimentos, tem que estar totalmente alinhado, porque essas coisas só vão vir para aqueles que creem mesmo. Né? Muito bom, gratidão, Janei. Quer falar alguma coisa, Lauro? Não, está tudo bem. Eu vou reler e meditar sobre as leituras de hoje. Então hoje Cristo está passando pela parte agora onde a alma começa a fazer a desabrochar, né? E as coisas que acontecem quando a alma desabrocha, né? Assim, no próprio corpo e tudo mais. Então ele fala aqui, tem alguns pontos que é importante a gente pegar aqui essa parte que fala
caiu profundamente para mim dessa vez que eu li. Essa coisa do jejum ficou muito claro para mim agora nessa história da energia física e quando ele fala que a gente extrai as energias não só da parte. O nosso corpo ele vem não só da comida, mas vem dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. O nosso corpo é formado pelas energias da alma, mais do que a gente pensa com a consciência terrena, mais do que a gente sente com a consciência terrena, e tudo aquilo vai formando toda vai emanando no nosso corpo físico mesmo, né? Vai manifestando no nosso corpo físico. Por isso, quanto mais puro, né, o que a Janei falou, nossos pensamentos e nossos sentimentos, mais a alma domina, porque se os pensamentos e sentimentos são puros, estão alinhados com a consciência divina, estão alinhados com a alma, quem que vai aflorar no nosso corpo? São as energias da alma. E não à toa tem muita gente falando de jejum hoje em dia, tem muita gente falando de um monte de coisa que é impressionante. O Lauro está lendo Telos, né? E eles falam como é a alimentação, né, dos seres de quinta dimensão. Eles se alimentam com muito pouco de comida mesmo, vem muita da energia da luz. Quando fala das pessoas lá no deserto, na travessia do deserto, quando fala do maná, dessas coisas, maná nada mais é do que uma energia divina que vem ali para dar o que o corpo precisa, né? Então você começa a perceber que é muito mais aquilo que você acredita mesmo e o que você está recebendo. O teu corpo se retroalimenta, ele tem essa capacidade mesmo. Mas nós somos doutrinados a tomar café da manhã, almoço e janta, né? A maioria das pessoas, né? A consumir. A consumir, exatamente. E aí a descrição que ele dá, né, das pessoas que estão totalmente presas no ego, né? Como começou a vida? Existe Deus? Como foi concebido e criado um universo tão maravilhoso? Quem não é um buscador se fecha completamente na ciência, né? E não quer enxergar nada de fora e não adianta, não vai enxergar mesmo. Isso aí você vê que é a consciência de cada um mesmo que vai fazer a diferença. E aí é onde a gente coloca, em que eu acredito que todos nós aqui somos buscadores e estamos fazendo isso aflorar. Mas cada um aqui tem as suas crenças para ir soltando e liberando, né? Suas crenças e suas ações, né? Suas manifestações. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Moema? Não, Christian. Lauro? Por hoje é isso. Betinha? Não, também não, mais nada não. Janei? Andréia? Então, por hoje vamos encerrar. E a semana que vem o momento que a alma começa a se manifestar. E aí mas é só uma introdução, porque ele vai falar profundamente isso na carta 8. Eu falo que esse trecho, quando ele fala definitivamente da morte do ego, é um dos trechos mais lindos que existe na carta também, que aí a gente vai, mas aí é na carta 8, que é quando tudo isso se manifesta, que é a nossa alma se manifestando plenamente. Deixa eu ver aqui, faltam uns 5 minutinhos. Eu acho que é melhor a gente fazer a nossa despedida agora, para a gente fazer a meditação tranquilo, para não acabar correndo, né? Então, gratidão a todos pelo dia de hoje. Gratidão, Cris. Gratidão. Eita, Tchau, travou. Gratidão. Travou tudo aqui, vocês estão me ouvindo? Sim. Então tá bom. Deu uma travada em todo mundo, eu falei, pronto, quer ver que vai cair? Então, deu tudo certo. Então vamos lá, gente, vamos fazer nossa meditação de encerramento. Vamos fechando nossos olhos. Respirando fundo algumas vezes para silenciar nossos pensamentos. E cada um à sua maneira, vamos emanar luz, emanar energias, fazer nossa oração da maneira que cada um quiser
emanando energia para todo o nosso planeta, para todos os seres que aqui vivem, para o reino animal, para o reino vegetal, para o reino mineral, para o reino dévico, para todos os seres humanos, para que tudo aquilo que a gente recebeu, para toda essa energia que a gente está recebendo, essas informações que a gente está recebendo, para que tudo isso reverbere para toda a consciência do nosso planeta, para que ajude a elevar toda a consciência da humanidade, principalmente para aqueles lugares que hoje ainda passam por muita densidade, por muito sofrimento, para os lugares de guerra, para os lugares onde as drogas tomam conta, para todas as pessoas e todos os animais que hoje estão precisando cada vez mais disso, para as florestas, para que toda essa energia de amor, de iluminação, de cura, de transmutação, seja reverberado para todos esses seres, para que todos possam se aproveitar disso para a sua própria elevação, para que isso ajude todos nós. Então vamos lá, começando o nosso silêncio. Aqui veio o aviso de 1 minuto, mas podem continuar em meditação. Cada um depois, no seu tempo, pode ir voltando de forma tranquila. Então, boa noite para todos e fiquem à vontade aí para continuar a meditação.